quando se considera... Isso é um texto, tá bom? Tá? Só lembrando para a gente que isso é um texto e em cima desse texto a gente vai ter a pergunta. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha dos objetos até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz, especialmente a última. Tá? Então, lendo aqui o texto para vocês, o texto da História da Filosofia e da Ciência, né? E a pergunta fala o seguinte: o texto contesta a concepção acerca de qual comportamento da luz. Tá bom? Ele quer saber qual é o comportamento que o texto fala que não existe. Né? Só para a gente tentar resumir o que o texto está falando para a gente. O texto está falando para a gente que a luz, ela se espalha, ela vem de todas as direções até nós, tá bom? E principalmente, quando dois raios luminosos se cruzam, eles não se atrapalham, eles não colidem um com o outro, tá bom? E mudam de direção, tá bom? Como aconteceria com uma flecha, né? Ou uma bala que atravessa o ar. Tá certo? É mais ou menos isso que está falando. E a pergunta está perguntando para a gente qual dessas, que tipo de propriedade é essa que o texto está repugnando, assim, que isso não acontece. Tá bom? E dá para a gente essas opções aqui, ó. Tá? Letra A. Entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido por defensores da existência do éter. Tá bom? Letra B. O modelo ondulatório da luz, da qual considera que há possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Letra C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Letra D. A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. E letra E. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Tá bom? O que vocês têm que raciocinar aqui, gente? A palavra principal é contesta, tá bom? Qual dessas afirmações o texto contesta? Ele está falando que não é verdade, tá certo? Qual que ela está falando que não é verdade, gente? Qual que vocês colocariam aqui? A letra C, tá certo? Por que a letra C? O que seria corpuscular? Corpuscular é matéria, tá bom? Então, corpuscular seria exatamente um objeto, uma flecha, uma bala, tá bom? Como ele diz que acontece, tá bom? Nessa daqui eu acho que o principal problema seria vocês confundirem, talvez, com a letra B, tá bom? Porque, de certa forma, eles falam que um atravessa para o outro, né? Que uma luz passa pela outra. Pode ser que vocês lembrem do conceito de interferência e tal, mas não tem nada a ver com isso não, tá bom? Nesse caso aqui é a letra C, tá? Então, esse texto, deixa claro, tá certo? Que está acontecendo aí, que está escrito aí em cima, ele está contestando, né? Está falando assim, olha só, e diferente do que a gente pensava no passado, né? Em que a luz chegava na gente por pequenos objetos, tá bom? Matéria que vinham até a gente. Isso não tem como acontecer, porque quando dois raios de luz se cruzam, um não colide com o outro, tá bom? A gente chama ele fala que essa teoria corpuscular não existiria e a luz funcionaria como um fenômeno, nesse caso ele não está dizendo isso, mas seria um fenômeno ondulatório, onde isso não existe esse atrapalhamento de um pelo outro.